Bom, eu vou falar hoje sobre equação diferencial ordinária exata. Bom, acho que talvez é melhor fazer um exemplo já direto, sabe? Vamos pegar um exemplo, acho que é melhor fazer um exemplo. Vou pegar aqui 3x ao quadrado mais 2y mais 2x mais 2y y igual a 0. Tá, então vamos olhar para essa equação diferencial aí, tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui esse troço tá esquisito. O que a gente vai fazer aqui então é o seguinte, ó. Esse y' aqui, então vamos lá, fazer um rascunho, né? Então, o y' a gente sabe que ele é dy dx, quer dizer, pode ser escrito assim também. E aí eu vou fazer aquela brincadeira lá que a gente faz do delta y, delta x, tá? Bom, para poder fazer umas contas aqui com essa equação. Então, nesse nosso rascunho aqui, então eu vou pensar naquela equação lá da seguinte maneira, ó, 3x² mais 2y mais 2x mais 2y, delta y, delta x, que quando eu passo ao limite vira lá o y', né, igual a 0. Então antes de eu passar o limite eu vou fazer umas continhas aqui. Tá? Então vamos lá, que continhas que eu vou fazer? Vou, por exemplo, vou multiplicar tudo aqui por delta x, isso aqui vai ficar 3x ao quadrado mais 2y, daí aqui o delta x, mais 2x mais 2y, daí o delta y, continua igual a 0. Beleza. Agora eu vou passar o limite. Então, passando ao limite, o que a gente vai ter então? A gente vai ter 3x² mais 2y dx, né? Mais o 2x mais 2y dy igual a 0. E aí eu vou trabalhar então com esta equação, tá? Então eu vou poder dizer que esta equação que está aqui, ela é equivalente a pensar na equação 3x² mais 2y
dx mais 2x mais 2y dy igual a 0. Ok. Bom, agora eu vou pensar assim. Essa função e essa função. Vou chamar essa função aqui, vou chamar de... sei lá, é comum nos livros. Nos livros é comum chamar de m grande. Você pode chamar de qualquer coisa, g, h, f, tá? Eu vou usar o padrão que tem na literatura aí, tá? M de xy. Isso podia ser qualquer outro nome, tá? E essa aqui é comum a gente ver nos livros n grande de xy, tá? Bom, então dei nome para os bois aí, tá? Ok. Tem uma coisa para falar para vocês que é o seguinte, ó. Quando a gente tem uma função, uma f, vou chamar de f grande de xy, então a gente anota assim, eu posso derivar ela em relação a x, e a gente anota a derivada parcial da f em relação a x, tá? E a gente tem a derivada parcial da f grande em relação a y, tá? Normalmente a gente também anota isso aqui como um f grande x, f grande y, tá? Para designar então a derivada parcial da f em relação a x, a derivada parcial da f em relação a y, tá? É claro que se não for f, for m ou n, então vai ser m ou n, né? Então a derivada, por exemplo, que daqui a pouquinho eu vou usar lá, então o mx, o que significa? Significa derivada parcial da m grande em relação a x, tá? Bom, existe um diferencial que a gente chama de diferencial exato, que é df grande é igual a fx dx mais fy dy. Isso aqui é o diferencial exato da f grande, tá? Bom, no primeiro curso de cálculo de vocês chegam a ver funções de mais de uma variável? Eu acho que sim, professor. A gente viu funções parciais também. Então vi. Então tá bom. Então isso aqui faz parte lá, tá, do estudo de funções de mais de duas variáveis, no caso, tá? Bom, então, por isso aqui é o diferencial exato. E é por isso que a gente chama de equação diferencial exata. EDO exata vem disso daí, ó, tá? Bom, qual que é a ideia então lá? A ideia lá é o seguinte, é eu encontrar uma f grande de tal forma que... Então aqui a ideia. Obter f grande de xy tal que diferencial da f exato vai ser fx dx mais fy dy seja na verdade o mx dx mais o ny dy, ok? Porque daí se eu encontrar um diferencial exato que satisfaça isso aqui, então basta eu integrar aqui que daí eu resolvo o problema, tá? Tá certo. Então, como essa é a ideia, né, e daí eu estou aqui nessas condições aqui para poder trabalhar, né?
quer dizer, eu tenho esse formato, consigo colocar EDO nesse formato. Não são todas as equações diferenciais ordinárias que a gente consegue colocar nesse formato, mas quando eu consigo colocar nesse formato, então dá para usar essa ideia, e aí a gente chama isso aí de equação diferencial exata e tenta resolver ela dessa forma aí, como eu coloquei na ideia aí de resolução, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porque se eu fizer mx dx, deixa eu só ver um negócio aqui, tá? Tô pensando um negocinho aqui que eu acho que eu tô raciocinando errado para dar o resultado que eu quero. Se eu não... Poxa vida. Esse aqui é isso aqui, é a ideia. Agora aqui... Bom... Tá, vamos continuar. Se tiver que corrigir alguma coisa aí, daí eu corrijo. Mas eu acho que tá certo. A fx. A fx vai ser a m. Ah, não, tá errado. Aqui, já sei o que eu errei aqui. Tem que ser isso aqui, né? Ó. Senão não dá certo o que eu falei, né? Tô vendo que tem uma coisa esquisita. Aí. Então agora sim, eu vou encontrar uma f grande de tal forma que o diferencial exato seja a minha EDO. Porque a minha EDO, isso aqui é o m e isso aqui é o n, não é uma derivada de m, né? Aqui eu tinha posto a derivada parcial de m, tá? Então, quer dizer, aí eu vou ter o d diferencial exato igual a zero, que é o que eu estava dizendo para vocês, tá? Então, só para consertar aqui, porque eu não escrevi, né? Então vamos lá. O diferencial, o diferencial da f grande daí vai ser zero, tá? Quer dizer, eu tô de alguma forma aqui forçando a barra, né? Tô tentando encontrar uma f grande de tal forma que o diferencial exato dela, que é isso aqui tá certo, seja igual a minha IDO, tá? Ou essa parte que está aqui à esquerda da IDO, né? E aí eu vou ter o diferencial da f igual a zero, porque isso aqui é o diferencial exato da f e isso aqui é a parte esquerda da minha IDO. Agora tá beleza, tava incomodado que tinha um negócio que não tava legal aí. Tá bom. Bom, como que a gente então vai proceder aí agora para resolver uma parada dessa? Então, nesse exemplo. Então, no exemplo, deixa eu aproveitar para perguntar um negócio para vocês. Quando vocês estão vendo a aula aí, quer dizer, a nossa conversa, meu áudio sai cortado para vocês? Eu tô perguntando porque eu deixei um... Pode falar. Não? Tem 4 mil. Ah, tá. Tá bem Não sai com delay, nada? Não. Ah, então tá bom. É que é esquisito, porque às vezes eu fiz um teste uma vez, eu fiquei com essa dúvida. E aí eu fiz um teste. Hoje, deixei um vídeo aqui rodando e fui abrir no meu celular lá fora. E vem com muito atraso, com muito delay. Achei esquisito. Deve ser por causa do seu celular, não por causa da transmissão. Ah, tá. O meu celular que então... Entendi. É a recepção do celular, não a transmissão da sua Entendi. Então é de se supor que se eu tivesse plugado num cabo de fibra ótica estaria melhor. Provavelmente. Tá certo. E daí, seu Derek, como é que foi o final de semana de lua de mel? Foi bem louco. Foi ontem à noite. Foi bem o quê?
Bem louco. Ah, louco. Bem legal. Então tá bom. Tinha muita gente lá no... No resort? É. Tinha, no domingo tinha, lotado. É mesmo, cara? Ah, assim, eles estão com 60% de capacidade, mas tinha mais do que eu esperava. Aí depois o pessoal foi saindo, aí eventualmente, segundo e terço tava assim, não tinha ninguém. Entendi. Aí tinha um monte de regra de máscara, todas essas coisas assim. E eu acho que eles estão com capacidade reduzida de staff também. Porque com 60% da capacidade tem que ficar esperando na fila. Aí a fila era um salãozão assim, que cada um sentava num canto. Né? Entendi. É o salãozão lá, eu conheço, que tem o teto tudo de madeira, um madeirado bonito. Isso, esse mesmo. É. Tá bom, beleza. Então tá. Legal. Parabéns. Obrigado. É estranho estar aqui na aula na minha própria casa. Tá bom. Então vamos lá. Nosso exemplo. Valeu, Bri. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui. Então nosso exemplo é esse aí, ó, tá? Então vamos tentar trabalhar aí com o nosso exemplo. Bom, então o que eu vou querer? Eu vou querer que a fx, seja a m de xy, a m. Então vai ter que ser 3x² mais 2y. 3x² mais 2y. E eu vou querer também que a fy seja a função n, que é 2x mais 2y. Tá? Só voltando ali para vocês conferirem. Olha lá. 3x² mais 2y e 2x mais 2y. Ok? Beleza. Bom. E aí, vamos tentar resolver isso daí agora. Para encontrar, eu sei, olha, o que eu sei? Eu sei informações sobre as derivadas. Talvez vocês não estejam vendo. Deixa eu ver aqui. Não, tá vendo, sim. Eu tenho informações sobre as derivadas parciais, derivada na primeira variável e a derivada na segunda variável da f grande. O que eu quero é a f grande, tá? Então, a partir destas informações aqui, a gente deseja obter f grande, ok? Quero saber quem é a f grande. Bom, então, eu vou usar uma estratégia, de repente poderia usar outra. Qual vai ser a estratégia que eu vou usar? Eu vou pegar a derivada parcial da f em relação a x, que eu chamei de m, e vou tentar integrar isso daí. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pensar então, olha, então a f grande de xy é a primitiva de 3x² mais 2y, né, em relação a x. Por que eu estou pensando assim? Porque eu estou pensando nessa primeira parte aqui, ó, tá? Essa aqui, ó. Tô pensando nesta primeira parte aqui, ó, tá? É uma derivada em relação a x, tá? Isso é a m, que é 3x² mais 2y. Então, para eu obter a f aqui, eu tenho que fazer a primitiva em relação a x, porque aqui ela é a derivada parcial em relação a x. E deu isso daqui, tá? Então, eu vou calcular a primitiva disso aqui em relação a x, tá certo? Porque é igual, né? Então, vamos lá. Foi o que eu fiz aqui, tá? E aí dx. Estou, então, calculando essa primitiva em relação a x. Ok, então vamos lá. Então, o que vai dar isso aqui, então? Então, deixa eu puxar um pouquinho para cá, que vai dar umas continhas, né? Eu acho. Então, vamos lá. O que vai dar isso aqui? Então, primeira parte aqui, eu estou calculando a primitiva em relação a 3x². Então, isso vai dar o 3. Primitiva de x² vai dar x² sobre 3, né? Porque daí 3, x³ sobre 3, se eu calcular a derivada, vai dar 3x² sobre 3, o 3 cancela com o 3, dá o x² meu aqui. Mas esse 2y aqui vai funcionar como uma constante, então 2y, porque a minha variável é x, então o y funciona como constante. E aí é primitiva de 1. Primitiva de 1 é x. Então, x. Tá?
e mais o que funciona como uma constante para esta primitiva aqui, levando em consideração que eu estou trabalhando com uma função de duas variáveis. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vai funcionar como uma constante nesse caso aqui? Professor, eu não entendi qual é a sua pergunta. Aqui vai ter que somar mais uma constante. Vamos pensar assim, mais constante. Só que essa constante, ela é uma constante em relação ao fato de que eu estou calculando uma primitiva, tá? Essa primitiva ela é em relação a x, mas acontece que a função que está dentro, que eu preciso calcular a primitiva, ela é uma função que depende de x e de y. É uma função de duas variáveis, tá? Bom, então o que é que vai funcionar como constante aqui então? Que quando eu derivar vai dar zero. Levando em conta que eu estou trabalhando com duas variáveis, x e y. Então eu vou derivar em relação a x. Então isso aqui essa constante, ela vai ser algo que ao derivar em relação a x, dá zero. Ela pode ser um KY, por exemplo, não sei. Só um KY? KY funcionaria, mas será que tipo um y ao quadrado não funcionaria também? Funcionaria. Então o que eu devo escrever ali para englobar tudo? Um f de y, por exemplo. Por exemplo, Um tá? f. Então como eu já tenho f aqui, só para não ficar misturando, eu vou pensar que isso aqui então é uma função g de y. Ok? Alguma dúvida para alguém? É porque assim, ó, essa função aqui, ó, se eu derivar ela em relação a x, então, derivada de g em relação... Essa função, ela depende só de y. Então, se eu derivar ela em relação a x... Mas eu posso fazer isso, professor? Claro que você pode. Isso vai dar zero. Tá? Porque ela só depende de y, seja qual for a regra. Pode ser seno de y vezes y ao quadrado. Isso tudo elevado o exponencial disso tudo, enfim, vezes y, tá? Pode ser a loucura que você quiser em relação a y. Quando você derivar em relação a x, ou qualquer outra coisa que não seja y, a derivada vai dar zero, tá? Então vai funcionar como uma constante para a variável em y, beleza? Bom, então descobri então quem é a f de xy. A f de xy, então, logo, f de xy é igual a x ao cubo mais 2xy mais uma função g que depende de y, ok? Bom, aí você pensa assim, tá, e aí, como é que é essa função g? Eu posso pôr qualquer coisa lá? Então, agora que vem o outro aspecto. Eu estou trabalhando com uma equação diferencial ordinária e eu tenho uma outra informação sobre essa função f de xy, tá? Sabemos que fy, que é igual a n, é igual a 2x mais 2y. Ok? Bom, então, como eu sei que a derivada da f em relação a y é a minha função n e ela é 2x mais 2y, isso significa que com esta informação eu posso fazer o seguinte, ó, derivada da f grande em relação a y agora. Agora eu vou fazer a derivada parcial da f grande que eu encontrei em relação a y, tá? O que vai dar isso daí? Isso daí vai dar. Então vamos lá. Eu vou... Bom, isso tem que dar n.
porque isso aqui é a f y, e isso tem que dar n, e isso eu sei que tem que dar 2x mais 2y, porque faz parte da minha EDO isso daí, né? E eu estou estudando essa EDO, olha lá. Essa outra parte aqui que eu vou agora grafar em azul, tá? Bom, então, como é isso aí que eu espero, é isso que eu quero da minha f grande, então se a gente voltar aqui na f grande que a gente encontrou pela primeira parte da derivada parcial em relação a x, tá? Então eu vou ter isso daqui, né? Bom, então tá. Professor, se eu quisesse integrar a segunda parte, depois usar a derivada na primeira parte, tanto faz, tá? Só que você tem que saber em qual variável que você integra, em qual que você deriva, né? Para dar tudo certo, tá? Muito bem, então temos isso daqui, essa equação aqui agora, tá? Essa equação aqui, tá? E aí eu vou usar agora o fato de que eu fiz a primitiva na primeira derivada parcial em relação a x, que é isso aqui, e vou derivar isso aqui e igualar com isso. Então vamos lá fazer essa conta. Então isso vai ficar igual a... Bom, derivando ali em cima, ó, acompanhar aqui agora, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, acompanhar aqui, ó, se eu derivar isso aqui agora, como é que vai ficar? Vai ficar 3 que multiplica x ao quadrado, certo? Mais derivada agora, eu estou derivando... Não, desculpa. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Eu estou derivando em relação agora a y. Então, x, a derivada disso em relação a y, isso vai ser zero. Então, derivada de x ao cubo em relação a y, isso vai dar zero. Então não vou nem me preocupar com isso daí. Pessoal, só um pouquinho que eu vou abrir a porta aqui pro meu piá aqui. Você quer sair? Vamos lá, desculpa aí. Então, aí eu tenho que derivar em relação a y aqui agora. Então, isso aqui é derivada de x ao cubo em relação a y, sumiu, zerou, né? Derivada de 2x em relação a y, o 2x vai funcionar como constante, a derivada de y é 1, isso vai virar 2x. Então, 2x mais a derivada de g em relação a y, então, g'. Ah, beleza. Então, eu vou colocar aqui dg dy para a gente saber que é a derivada em relação a y, tá? Então, vamos lá. Então, é dg dy, beleza? Bom, então, ok. Então, eu quero agora resolver esse probleminha aqui, ó. Tá? Bom, para resolver esse problema, então vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, olha só, o 2x aqui, eu vou matar com o 2x daqui, então a derivada de g em relação a y vai ser 2y. Então, daquele probleminha ali, do quadradinho aqui, ó, eu tiro que dg dy é igual a 2y. Ok? E deste pequeno problema aqui agora, que é uma EDO também, né? Mas desse pequeno problema aqui agora, a gente tem o seguinte: se a derivada de g em relação a y é 2y, então quando eu calcular a primitiva aqui, ó, tá, da g' em relação a y, isso vai ser a primitiva de 2y em relação a y. Ok? Bom, e aí, o que vai acontecer? Aqui vai dar a g. Teorema fundamental do cálculo, né? Opa. Então, olha só, aqui vai dar a g, que depende de y, claro. E aqui eu vou calcular a primitiva de 2y em relação a y. Bom, então vai dar um 2 aqui para fora. A primitiva de y vai dar um y ao quadrado sobre 2. Porque se eu derivo y ao quadrado sobre 2, isso vai dar 2y, eu cancelo 2 com 2, e aí 2y, né? Então,
mais uma constante. E no caso aqui, como que seria essa constante? Bom, essa função g, ela é uma função que depende só de y. Ela não depende de x. Então aqui não é uma função em x. Aqui vai ser uma constante k. Tá? Bom, então isso vai ficar simplesmente y ao quadrado mais k. Beleza. Então, essa é a minha função g de y. E aí então eu tenho agora a f grande. A f grande, só lembrar aqui, ó. A f grande é essa função, x ao cubo mais 2xy mais g. Então, logo, a f grande de xy vai ficar igual a x ao cubo mais 2xy mais a g, que no caso agora é um y ao quadrado, mais a constante k. Bom, a solução então para minha equação diferencial aqui é x ao cubo, né? Ela vai ficar dada de forma implícita, né? Porque o que eu preciso é o y, tá? Então, por meio dessa equação aqui, eu até tenho o y, mas de forma implícita. E aí, para eu, por exemplo, aqui agora, vamos supor assim, como é que eu faria? Eu tentaria resolver isso aqui por uma fórmula de discriminante, encontrar ramos de y, né, em relação a x. Mas você pode fazer isso, você pode simplesmente encontrar numericamente algumas coisas aqui, tá? Dado x, você vai encontrando y aí numericamente, enfim. Tá? E se tiver um valor inicial, por exemplo, y num ponto x0 é igual a y0, em que você conhece numericamente x0 e y0, aí você substitui aqui e tal, e você vai acabar encontrando k, enfim, né? Bom, se a gente observar, deixa eu ver aqui, m, tá, aqui vai dar relação a y, 2, relação a x vai dar 2, ok. Se vocês observarem, a my é igual a nx, ó. Isso é meio que um critério para ver se dá para resolver de forma exata a equação, tá? Ó. My, quer dizer, o que é my? É a derivada da m em relação a y, tá? Bom, a my vai dar, aqui vai zerar, vai dar 2, que por sua vez é a nx. Tá? Se eu derivar em relação a x, aqui 0 e aqui dá 2, tá? Isso aqui é meio que um critério para você saber se dá para resolver de forma exata ou não, tá? Ok, então é assim, ó. O esquema exato é esse daí, tá? Eu vou pedir para vocês pensarem agora da seguinte forma. Então tá aqui o exemplo, fiz o exemplo. Gostaria que vocês pensassem no seguinte, porque eu vou acabar pondo isso numa atividade nova que eu vou passar para vocês. Não ainda, mas eu vou passar logo, eu vou passar essa atividade para vocês. Então, eu queria que vocês pensassem da seguinte maneira. O método de resolução é esse aqui, né, quando é exata. E queria que vocês, puxa vida, pensassem
no método de uma maneira geral, tá? Então é assim, ó, baseado no exemplo, ao lado, né, esse exemplo que está aí, tá? Qual é o exemplo? Esse exemplo que eu fiz aqui para vocês, com todas essas continhas aí e tal, que vocês vão ter num vídeo aí para vocês poderem consultar. Baseado no exemplo ao lado, o que eu gostaria que vocês pensassem então? Para resolver uma EDO do tipo m de xy dx mais n de xy dy igual a 0. Usando esse procedimento de equação diferencial exata, né, em que desejo f de xy tal que a derivada da f em relação a x, ou seja, a fx vai ser a m, e a derivada da f grande em relação a y vai ser a fy, que vai ser a n, tá? E aí, então, dentro destas circunstâncias aqui, eu queria que vocês tentassem, então, escrever uma espécie de um algoritmo, um passo a passo, tá? Um algoritmo, né? Para encontrar essa f grande aí, tá? Como a gente fez no exemplo aqui. Então, como que ficaria de forma geral, assim, um algoritmo que daí se eu forneço uma outra f, você segue esses passos, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, tal, né? Então é a forma geral aí de como que eu faço para resolver uma equação diferencial ordinária exata. OK? Bom, então vão pensando nisso, porque isso é algo que eu vou pôr numa atividade para vocês fazerem, tá? Uma próxima atividade, além da atividade que vocês também já podem começar a fazer, porque logo eu já vou publicar ela, que é refazer aquela atividade que vocês me entregaram, agora sabendo como que faz ali algumas coisas, tá? Teve algumas pessoas, teve uma pessoa, não vou ficar citando o nome, teve uma pessoa que, putz, errou bastante coisa naquilo lá. Então, não está aqui agora, tá, pessoa? Então, pode ir pensando de novo naquela atividade lá e refazendo ela. Porque logo eu vou pedir para vocês postarem de novo. Vou colocar, disponibilizar para vocês postarem de novo toda aquela atividade refeita agora, baseado lá no vídeo, baseado em... professor, mas eu fiz um pouco diferente. Então, a gente está discutindo e, né, estou discutindo com vocês e eventualmente tem outras formas de fazer também, tá? Mas vai pensando daí nisso aqui também, porque isso aqui daí vai ser de uma nova atividade, tá? Beleza. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então, professor, diga. se você lembrar, não sei se você lembra também, mas se a minha lista estava certa, para eu ter um feedbackzinho. Sim, senhor. Eu não escrevi de volta para você? Acho que não. Seria no e-mail? Não, lá no Meet mesmo. Ah, tá. Eu vou olhar aqui. Tá? Então, tá bom. Eu acho que eu escrevi sim. Eu tô lembrando aqui até o que eu escrevi pra ti. Daí você olha aí, porque esses comentários eles são particulares. Sim, tá aqui sim. Eu não tinha visto, beleza. Tá bom? Que aí é só eu e você que vê os comentários que eu tô fazendo pra você e que você faz pra mim, tá?
Ok. Mais alguma dúvida? Gabriel? Derek? Não, nada. Não. Eu fui lá ver o comentário agora. Obrigado, professor. Tá. Bonzinho mesmo. Gabriel? Professor, Diga. eu ia perguntar, aquela parte que você falou pra gente enviar a nota, né? A nossa própria nota. A gente vai enviar onde, ó? Lá nos comentários mesmo. Ah, beleza. Tá? Lá nos comentários que a gente vai chegar num denominador comum aí sobre nota, o trabalho, enfim, tá? Beleza. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Não. Beleza. Então tá bom. Então, valeu. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês. Tomem cuidado com a porcaria da Covid. Eu tenho uma aluna lá na química, eu ainda não tenho os detalhes certinho, mas ela perdeu o pai e tá com a mãe internada. Que merda. Merda. Nossa. Pois é. Foda. Então é isso aí, se cuidem, hein? Valeu, galera. Beleza. Grande abraço. Professor, Fiquem valeu, com Deus. professor. Falou, Até até mais. amanhã.